Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Nós vamos meditar hoje na carta aos Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. O tema da nossa reflexão hoje é a unidade de propósito. Meus irmãos, eu tenho aprendido que o Senhor Jesus, Ele nos uniu. Agora, a responsabilidade de preservar essa unidade, ela é nossa, é do povo de Deus. A responsabilidade de preservar a unidade, ela é nossa. O Senhor, Ele pagou o preço do nosso pecado, Ele enviou o Espírito Santo, Ele nos deu ensinos através das Escrituras e agora nós precisamos todos puxar para o mesmo lado. Todos agora precisamos fazer força, esforçar para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo. Por isso que Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, Romanos 15, versículo 5 e versículo 6, ora, o Deus da paciência. Deus é paciente. Então Paulo está falando, Deus já foi paciente conosco, porque Ele é o Deus da paciência. Deus da paciência, Ele é paciente com toda a humanidade. Ele tem atravessado gerações, Ele tem trabalhado no coração de gerações e gerações, criando meios de salvação, meios de arrependimento. Então esse Deus da paciência, Paulo está falando aqui, e Ele é o Deus também da consolação. O Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar. Olha para você ver, meus irmãos. Paulo pedindo para Deus conceder a nós, aos romanos ali, os cristãos ali de Roma, carta aos Romanos. Então Paulo está dizendo que vocês têm o mesmo modo de pensar, de uns para com os outros. Então esse mesmo modo de pensar, de uns para com os outros, ele vai dizer, segundo o modo de pensar de Jesus. Tenham todos o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, a minha maneira de pensar para com meu irmão e a maneira de pensar do meu irmão para comigo tem que ser segundo Jesus Cristo. E segundo Jesus Cristo, a maneira de pensar é uma só: obedecer o Pai, glorificar o Pai, executar a obra do Pai. Essa é a maneira de pensar de Jesus. Jesus, ele dizia sempre, eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço, eu ouço do meu Pai. Ele dizia, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Pai que tinha enviado Jesus estava com Jesus, dando ali toda a direção. Então, Jesus, ele é a perfeita expressão do Deus Pai. Você quer ver Deus? Olha para Jesus. Porque a maneira de Jesus pensar, a maneira de Jesus falar, a forma como Jesus conduziu a sua vida, ali é a vontade perfeita do Pai para toda a humanidade. Então Jesus ali, ele sendo o primogênito, ele era o unigênito e veio nessa terra para se tornar o primogênito Filho de Deus. Porque agora a obra do Pai é fazer filhos parecidos com Jesus. Filhos que têm o mesmo
pensamento de Jesus. E nós precisamos, meus irmãos, estar unidos nesse propósito. É triste, é lamentável ver como a religião ela tem muitas vezes impedido esse propósito, porque muitos líderes religiosos vêm trazendo doutrinas, sobrecargas, muitas vezes também trazendo uma conduta que vai apenas subtrair das pessoas, buscando ali o seu interesse próprio. E muitas pessoas estão simplesmente abandonando a fé, desistindo dessa maneira de pensar de Jesus. Mas Paulo está falando aqui que nós precisamos perseverar, nós precisamos ter o mesmo modo de pensar segundo Jesus Cristo. E ele diz mais no versículo 6, para que vocês, unânimes, unidos, a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é essa a missão do cristão, é essa a missão da pessoa que quer viver as Escrituras, que deseja viver as verdades de Deus, é buscar ter uma vida parecida com a de Jesus para glorificar a Deus. Não é para nós agora estarmos numa instituição religiosa, cada um buscando o seu próprio interesse. É muito triste. Nós podemos ver ali uma igreja, ali vamos supor, uma igreja com 100 pessoas. Aí ali tem um querendo casamento, outro querendo a cura, outro querendo a casa própria, outro querendo um carro novo, outro querendo ter um cargo de destaque na instituição religiosa, outro querendo resolver um problema financeiro. E ali cada um busca o seu próprio interesse. E ninguém está buscando o interesse de Cristo, que é a maneira de pensar de Cristo, que é glorificar o Pai, obedecer o Pai, levando o Evangelho de Jesus para que o Pai tenha mais filhos, para que o Pai tenha agora novos filhos por meio da fé em Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus, o Pai do nosso ex-salvador Jesus Cristo, Ele possa nos encher com o Espírito Santo para que nós estejamos unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, a uma só voz, glorificando o único Deus vivo, o único Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, guarda essa palavra no seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.